bem, minha gente? De volta aí no nosso segundo bloco para continuar com essa brilhante mesa, né? Barbosa, o que é que atrapalha hoje o futebol, vamos dizer o sergipano, mas isso aí é uma coisa que está no Brasil. Essa violência atrapalha ou não o futebol? Punição. Eu acho que o maior problema é punição, porque a gente tem, por exemplo, o árbitro do Brasil, as arbitragens desse ano têm sido um escândalo. A nível nacional, a nível sergipano também tem sido um escândalo. Então, por quê? Tem que ter punição para esses árbitros que não repitam essas falhas. Ele tem que ser punido para poder se consertar. E o atleta também que faz. Hoje em dia, os mais antigos lembram que a gente tinha jogadores de futebol que faziam firulas dentro de campo, que dava drible, que passava, ia para lá, ia para cá, brincava. Aqui mesmo a gente tinha extraordinários jogadores, tanto do Sergipe como do Confiança, que driblavam muito. Ricardo, alegria da cidade. Esses jogadores, Popó, esses jogadores, hoje, eles não poderiam trabalhar, porque na primeiro drible que ele fizesse, vinha um zagueiro daquele, um brutamontes, e rebentava ele. Continuam fazendo essa farra, continuam, e não tem punição. As punições são brandas. Eu acho que o problema da violência se prende ao fato de que as punições são brandas para a violência que eles praticam dentro de campo. Você acha que o nascimento do cartão amarelo proporcionou isso? Não, eu acho que aquilo é irrelevante. Porque tem uma regra que diz assim, o cartão amarelo você pode dar uma. Não pode não. Mas ficou como regra. A história de cartão, no meu entender, foi só para dar uma satisfação ao público, ao torcedor, de que o árbitro está divertindo qualquer jogador dentro de campo. Eu acho que o cartão amarelo serve para isso. Ô, doutor Gênerson, o senhor como advogado brilhante que é, tem uma parte aí discutindo, e eu vou por eles também, que essa violência dentro do estádio de torcidas está faltando o peso da lei, a ação, porque veja bem, como a gente já disse várias vezes aqui, a torcida organizada está localizada num perímetro conhecido, identificada, e nós temos hoje várias ferramentas de internet, de tecnológicas. Para identificar. Para identificar, registrar e tal, e saber. E buscar o indivíduo que praticou o crime. A lei ainda não foi pesada, doutor? O que é que o senhor acha? Eu acho que... O legislador está com pena? Não, eu acho que falta legislação, mas por uma questão humanística e social, eu acho que falta também interesse das autoridades. E eu vou dar explicação. Hoje, o serviço de inteligência de todas as polícias nacionais, com facilidade, detectam qualquer foco de criminalidade. O que é que representa as torcidas nos estádios? Você pode observar, só tem essa violência nas grandes torcidas e que levam o quê? Indivíduos que passaram a sexta, o sábado e domingo, na sua maioria, consumindo droga. E consome droga onde? Na sede de suas torcidas, nas atividades de suas torcidas. E aí, quando eles chegam no estádio, eles já chegam no esgotamento físico. Se as autoridades quisessem, usariam um clássico como hoje, São Paulo e Corinthians. Porque o serviço de inteligência da Polícia Paulista não já está lá dentro das sedes e eles, quando querem, sabem chegar lá. E aí já evitavam os grandes comandos. Ali, aquela violência nos estádios, ele é a imagem do resultado de conflitos do tráfico lá dentro. De conflitos de disputa de mulheres, disputa de áreas de serviço e principalmente da droga. O futebol está recepcionando, está recebendo o resultado, mas a infração já começa lá na frente. E está inocente. E está inocente. Entendeu? Então, aqueles elementos que agem daquela maneira, como o jogo Corinthians e Flamengo, ali teve viagem. Durante toda a sua viagem, com certeza, houve alto consumo de droga, prostituição, uma série de coisas que poderia facilmente, era só querer. Vamos dar um exemplo, a Polícia de Sergipe acaba de desvendar, através do serviço de inteligência, o crime do Bar Salomé. Em menos de uma semana. Em menos de 15 dias, 10 dias, né? 10 dias. Por quê? Porque se aparelhou e colocou lá dentro. Hoje a gente conversa menos ao vivo
pessoalmente do que no WhatsApp, do que no Facebook. É verdade. Então tá fácil de pegar. Então o esporte, o futebol, está recebendo o resultado de uma criminalidade que começou lá atrás. Precisava fazer esse estudo. Concordo plenamente e acho que a gente tem que parar de fazer o faz de conta. Parar o faz de conta, E de vamos cobrar dar- do legislador Exato. e cobrar sim de quem tinha a importância de coibir. Se o Exatamente. Estado colocar assistência social lá dentro, E punir. o Estado coisar e Punir. punir, como Lógico. você disse. Lógico. Deixar de fechar os olhos e esperar para ver o que é que dá e aí tomar providência. Acabar com essa ideia, esse rótulo, essa filosofia de passar pra gente o ruim como se fosse normal, que a gente tem que acatar e Mas- não é assim mesmo, não é assim mesmo não. Nós temos que voltar a sermos o que nós sempre fomos. O Brasil, o brasileiro, nunca foi um povo que está sendo rotulado aí de violento. O brasileiro nunca foi. O brasileiro sempre foi do amor, da paz, do bom receber, Da alegria. da alegria, ser cidadão, sempre foi. Agora estão empurrando a gente aí pro abismo, que eu não quero ir não, e acho que aqui ninguém quer. Nós vamos morrer defendendo a volta das nossas qualidades. E é preciso que o Legislativo pare de faz de conta. Pois Só não, para doutor? fazer justiça, e vocês podem analisar o que a gente está falando, há um trabalho muito grande em 2 estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem o 2º e 3º clube de maior número de sócios, que é o Internacional e o Grêmio. Você não vê muito problema entre a torcida do Grêmio com a do Internacional. Muito pelo Muito- contrário, a muito gente está pelo- vendo hoje... Por quê? Porque há um trabalho... Um do lado do outro. Um do lado do outro, há um trabalho. Há um Outra trabalho. coisa que precisa se referendar, ninguém é ninguém à toa. Calil é prefeito de Belo Horizonte, nós estamos vendo Minas, há 5 anos, chegando nas finais de Libertadores, de tudo, você também não vê muito isso. Que foi o Calil que disse, o trabalho para acabar a violência nos estados começa na sede da torcida organizada, não é na arquibancada. A arquibancada já é o resultado. É o fim. Já é o resultado. É a atividade fim. Eurico, Entendeu? Eurico. Em contrapartida, eu vejo vizinho nosso aqui, Pernambuco, né, que vem sofrendo muito com... Pô, outro com- dia jogaram um vaso sanitário lá no Arruda. Pois é. Querer resolver. E Pernambuco vem sofrendo muito. Quando coincide de ter jogo de um Santa Cruz, de um Sport, do próprio Náutico na Arena Pernambuco, você pegar um metrô em Pernambuco é impossível, porque essas torcidas hoje têm perturbado bastante. Mas assim, eu tive a oportunidade de assistir vários jogos do campeonato italiano de futebol, o Calcio, né? E quando eu ia comprar o ingresso lá, a primeira coisa que pede é a carteira de identidade e você fica cadastrado dentro do sistema. E aí eu presenciei o comportamento da torcida, a torcida italiana, que a gente sabe no passado aprontou muito, né, Barbosa? Mas hoje, com um trabalho que foi aquele trabalho educativo, a gente consegue E de massa, né? Isso, a gente consegue assistir o né? jogo Ele tem um sem detalhe ver, importante. né, sem ver confusão. Ele tem um detalhe Por quê? Porque o importante. torcedor Isso sabe aí que você tem a trabalhando, punição, vou lhe dizer né? aqui. O torcedor, ele sabe que tem a punição. Se ele arrumar uma briga, ele vai ser preso, ele vai ficar proibido de ir no estádio no próximo final de semana. Então a lei, ela Ele tem que comparecer à delegacia Ele tem no que dia do comparecer, jogo e coisa ficar lá, né? coisa que não acontece aqui no nosso país. E Pernambuco hoje vem sofrendo muito com essas torcidas organizadas, né? Pois não, doutor Gênesis? Só para complementar dele, por que começou esse trabalho da identidade, de fazer o cadastrozinho quando comprar o bilhete? Acabado o jogo, o arquivo, que tem todos os dados do torcedor, emite um relatório e a polícia facilmente vai saber onde é o maior conglomerado de torcedores, de onde sai, qual é o bairro que desloca mais torcedores. Um exemplo aqui, Sergipe Confiança, um clássico com 15 mil, se fizer um cadastro desse, no outro dia, o Serviço de Inteligência da Polícia pode simplesmente dizer o bairro que mais manda torcedor do Sergipe, por exemplo, é o São Conrado, é o Siqueira Campos, é o Bairro América, o bairro Industrial, e ele tem os endereços. No próximo jogo, se ele quiser, ele já pode começar 24 prevenção. horas a prevenção de cada bairro. É, Então, quer dizer, é por isso que a gente tem falado aqui e provocado esse assunto com os nossos convidados, porque, na verdade, a gente não pode mais ficar aceitando as coisas sem agir. sem agir. Então, essa violência aqui começou na Europa também. Começou- não é? É, Foi- na foi Inglaterra, lá. né? A O Hooligan, Inglaterra, a história Hooligan. do Inglaterra, Hooligan. Eles
não Itália, acabaram? A Holanda. Veio isso pra cá. E por que a gente não pode acabar também? Fica É esperando. só essa história que Ter a você boa explica. vontade, né? Ter a boa vontade, trabalhar. E tem a isso, prevenção, né? E tem a ter- prevenção. Tem o tratamento do Ferramenta do tem. crime, entendeu? E da sua prevenção. Ferramenta tem para E fazer. tá Porque fácil. hoje hein? Tá você não fácil. pode levar mais uma família, né? Pra você ir para o Fica estado, com sair medo, de as casa mulheres para levar sua principalmente, filha, as sua crianças. esposa, é muito Porque complicado. veja como a coisa é grave. Parece que não é, mas é grave. Se você não leva o jovem, o filho, a criança, para o estádio, daqui a alguns anos essa população envelhece e não tem mais nada. Torcedor. Não criou desperta a- dele o não interesse, criou a né? cultura. Não a tem. Não tem A cultura de ir aos cultura estádios. de ir aos estádios. Eu cheguei De nos torcer, Estados de Unidos comprar na Copa camisa. do Mundo 94 e a discussão americana era exatamente a gordura do jovem americano. E que daqui a 50 anos, 100 anos, os negros iam tomar conta do país porque enquanto os negros tinham 5, 8, 10 filhos, o branco só queria ter um. Você vê, é uma coisa que passa despercebida, mas é um assunto importantíssimo para o futuro. Voltando ao nosso esporte, se nós não levarmos as crianças, eu defendo sempre que leve 2, 3, 4 colégios todo domingo para o torcedor do Claro, futuro. Tem que discutir isso. Senão, a gente daqui a pouco envelhece, nós vamos passar, vamos ir para a história e tchau. Quer dizer, nós temos que ter a sequência, e por isso que nós temos os filhos, não é isso? Exato. Então é a mesma coisa no esporte. Eu digo falando nisso o seguinte, a base do futebol sergipano, ela deveria muito ser abastecida pelo o futsal. O que está acontecendo na base do futsal aqui em Sergipe? Hoje no futsal nós temos aqui alguns campeonatos, né, nas categorias de base, organizado pela Federação Sergipana de Futsal, mas eu penso, Ribeiro, que poderia melhorar muito mais, sabe? Ter mais campeonatos, nós temos algumas Tem copas, pouco, né? mas tem pouco, ter muito mais campeonato. E esses atletas, os clubes, o Sergipe e o Confiança, não têm equipes de futsal. Quando no nosso estado aqui vizinho, né, em Pernambuco, temos o Náutico Santa Cruz Esporte, que investe em todas as categorias, do fraldinha até o sub-15, nas categorias do futsal, e depois começa a encaminhar esse atleta, começa a migrar para o futebol. Então é importante, né, que esse atleta, que esse jogador, que essa criança passe pelo futsal para trabalhar sua habilidade motora e outras valências, para quando ele vai para o futebol, ele já tem uma visão diferenciada já do que é a prática do futebol. Beleza, nós vamos de novo na casinha, falar lá com o massagista, tomar lá uma massagem, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta.